Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha a professora aqui novamente. Hoje, para darmos continuidade ao nosso cronograma de atividades, esse que foi disponibilizado aos pais através do nosso grupo de WhatsApp, certo? E para hoje, dia 27/4, tá? Vocês separem aí que nós iremos utilizar o nosso livro didático de língua portuguesa APES e o nosso livro Currículo e Ação EMAI, tá? Então, vocês separem que nós iremos utilizar. Bom, e para darmos início ao nosso cronograma de atividades hoje, lembrando, né, que sempre que vocês forem começar as atividades, colocar o cabeçalho, tá, com o nome da escola, tá, meus amores, e todos os dados de vocês. Porém, hoje não é necessário, por quê? Porque hoje nós não temos atividades no caderno, tá? Nós só iremos usar, tá, o nosso livro didático de língua portuguesa e o nosso livro EMAI, certo, meus amores? Então, segundo o nosso cronograma de atividades de hoje, tá? De terça-feira, dia 27/4, a professora recomenda aí que vocês façam, tá? O livro didático de língua portuguesa, leitura e interpretação do conto maravilhoso A Princesa e a Ervilha, tá, meus amores? Que se encontra aí na página 120 até a página 124, tá? Então, vocês abram aí, separem o nosso livro EMAI, e abram aí na página 120, tá? E nós vamos ver aqui hoje, leitura, conto maravilhoso, A Princesa e a Ervilha, tá, meus amores? Bom, vocês devem estar se perguntando, professora, mas o que é um conto maravilhoso? Um conto maravilhoso, ele é um conto diferente, ele tem algumas características próprias que a professora vai colocar aí para vocês verem, tá? Bom, ele é um texto narrativo que se inicia geralmente por uma expressão que indica tempo impreciso. Era uma vez, há muito tempo, muitos e muitos anos atrás, né? Então, ele indica um tempo que não é agora, tá, meus amores? Os fatos acontecem em florestas, palácios, reinos e assim por diante, né? Não são em lugares comuns. Eles apresentam um ou mais protagonistas e um vilão, que pode ser bruxas, monstros, seres mágicos e outros, né? E a história ela se inicia em uma situação de tranquilidade, a qual é quebrada com uma perca ou uma falta, tá, meus amores? Sempre alguém, né, perde alguém, né? E perde alguma coisa e assim por diante, tá? Bom, sabendo dessas características, vocês vão acompanhar a leitura aí do conto A Princesa e a Ervilha. Vocês têm aí no livro de vocês, tá bom, meus amores? Então, vocês podem ler essa leitura, fazer essa leitura silenciosamente quantas vezes vocês quiserem. Porém, eu gostaria de ler para vocês, tá? E vocês acompanhem aí, tá? A leitura com a professora, certo? Então, vamos ler com atenção esse texto, porque através dele nós vamos fazer as atividades de língua portuguesa de hoje, certo, meus amores? Vamos lá? Leitura, conto maravilhoso, A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe que desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso, viajou pelo mundo todo à procura de uma assim, mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, trovões roncavam e chovia a cântaros. Realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade e o rei em pessoa foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá, fora, mas valha-me Deus, que figura ela era debaixo daquele aguaceiro, sob um tempo daqueles?
A água escorria pelo seu cabelo e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entravam de novo pelos calcanhares. E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direta ao quarto, desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha, empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredons dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntavam como ela havia dormido. Ah, pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar os olhos a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama. Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro, todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredões. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade. E a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto, é um bom arremedo de história, não é? E aí, meus amores, gostaram do conto? É um conto bem interessante, não é? É um conto bem diferente, eu não sei se vocês já ouviram, acredito que alguns de vocês já tenham ouvido esse conto, né? Mas muitos de vocês ainda não tinham, né, se apropriado desse conto, tá? Esse conto, né, vocês viram ele apresenta essas características de conto maravilhoso, né? Por quê? Porque ele é um texto narrativo. O que é um texto narrativo? É um texto onde quem está lendo, ele apresenta o tempo, ele apresenta os personagens, ele apresenta o espaço onde aconteceu a história, né, meus amores? Ele apresenta as falas dos personagens. Ele também indica um tempo, né? Nesse caso, um tempo indeterminado. No caso, era uma vez, né? Poderia ser há muito tempo atrás, há muitos e muitos tempos atrás, né, meus amores? E ele apresenta, né, onde aconteceram os fatos, que foi no palácio, né? Ele apresenta os protagonistas. Ele tem mais de um protagonista, não é, meus amores? Que é, no caso, a princesa. Ele apresenta também a rainha, o príncipe, né? Então, ele tem mais de um personagem, né? E ele também, ele é uma história que ele inicia com uma situação de tranquilidade e com o decorrer dela, ela é quebrada com uma perca ou uma falta, né? Nesse caso, tem um enredo todo contando a história, né, desse personagem. Nesse caso, né, era uma princesa, né, que realmente queria provar que era uma princesa. Certo, meus amores? Então, vocês podem ver aí também, né, que nesse texto nós temos algumas palavrinhas destacadas, como abatido, chispavam, acântaros, arremedo, medonho, e nós temos aqui uma espécie de vocabulário, né, com o sentido dessas palavras. São palavras que o autor colocou para enriquecer o texto dele, né, de uma forma mais culta. Né? Que nem, por exemplo, abatido é a mesma coisa é a mesma coisa que desanimado. Chispavam, caíam com faíscas. E acântaros em grande quantidade. Estradas, eu acredito que vocês já tenham ouvido, ou, né, parte da cama que fica embaixo do colchão, medonho, horrível, e arremedo, reprodução, versão. Tá? Então, vocês podem reler o texto aí, bonitinho, né? Colocando, adequando essas palavrinhas para vocês entenderem o sentido do texto, para vocês ficarem mais claro, tá? Então, vocês podem ler quantas vezes forem preciso esse textinho aqui, para vocês fazerem hoje as atividades do dia, no caso são as interpretações, tá, meus amores? Que estão aqui nessas próximas páginas, que a professora também vai fazer junto com vocês, certo, meus amores? Vamos lá? Bom,
Interpretação do texto. Atividade oral escrita. O conto maravilhoso é uma história imaginada, certo? Não é uma história real, ela é uma história imaginada, que foi imaginado pelo autor, né? Pelo quem escreveu aí a história. 1. O conto A Princesa e Ervilha apresenta personagens, tempo e espaço, que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Bom, então o conto, né, esses contos maravilhosos, eles apresentam, né, um texto narrativo, onde o narrador ele apresenta os personagens, o tempo e a história, né, e o espaço onde acontece a história, tá, meus amores? E que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Então, vocês terão que responder aí, tá? Quem são os personagens que participam da história? Tá bem claro aí, né, meus amores? B. Essa história se passa em um tempo indeterminado, isso é, que não se sabe quando foi, não é verdade? Copie a expressão que comprova isso. Vocês podem ver no comecinho do texto, ele indica um tempo onde aconteceu essa história, um tempo indeterminado, tá, meus amores? Não é um tempo, uma semana, não. Lembrando que esses contos maravilhosos, eles podem começar há muitos e muitos anos atrás, há algum tempo atrás, e nesse caso, como começou, como ele indicou esse tempo aqui, tá? Tá bem no comecinho do texto, tá, meus amores? Bom, copie do texto outras palavras ou expressões que indiquem tempo. Então, vocês terão que ler o texto aí e procurar, né, no texto algumas partes que indicam, né, como, por exemplo, uma noite, né, meus amores? De manhã, de tarde. Então, vocês terão que ver aqui as palavrinhas que se encontram, que determinam, que indicam um tempo, né? E colocar aqui. E D. Espaço é o lugar onde a história se passa. Onde essa história se passou? Aonde essa história se passou, né? Você está bem clara aí para nós, certo, meus amores? Além de personagens, tempos e espaço, nesse conto há alguém que conta a história, que é o narrador, né? Que é aquela pessoa que está contando, que nesse caso, quando eu sou leitora, eu estou narrando a história. Então, eu sou o narrador, eu estou apresentando, né, os personagens, eu estou apresentando o tempo e o espaço onde acontece a história, certo? 2. Releia o trecho a seguir e pinte de amarelo a fala ou o pensamento do personagem e circule de azul a fala de quem conta a história, o narrador, tá? Então, vocês terão que pegar um lápis de cor amarelo e um lápis de cor azul. E vocês terão que circular de amarelo a fala do personagens, tá? Então, vocês já terão lido esse texto algumas vezes, né, meus amores? E vocês vão pintar de amarelo a fala dos personagens, de azul quando é a fala do narrador, quando a pessoa está narrando a história. Ó, uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Quem foi que falou essa história, né? Quem são os personagens? Não é a rainha, o príncipe e a princesa? Né? Algum deles falaram isso? Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino? Não. Quem está falando é quem? Quem está narrando a história. Então, vocês terão que fazer o quê? De circular de azul, tá? E farão com os demais trechos. Havia uma princesa parada lá fora. Quem está falando isso? É o narrador ou os personagens, tá? E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Quem está narrando essa parte? Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. Quem é que falou essa parte? Pessimamente, tá? Então, lembrando que quando for fala, né, do personagem, vocês vão pintar de amarelo, e quando for a fala do narrador, vocês vão circular de azul, tá, meus amores? Esses trechinhos aqui, certo? Na próxima página, atividade número 3, leia as frases e enumere na ordem que os fatos ocorrem. Como ninguém acreditou que a moça era uma princesa, a rainha fez um teste colocando um grão de ervilha na cama em que a moça dormia naquela noite, né? Próxima fase.
O príncipe e a princesa se casaram e aguardaram um grão de ervilha no museu do palácio. Era uma vez um príncipe que estava à procura de uma noiva porque queria se casar. Então, durante uma tempestade, bateu no portão da cidade uma moça toda molhada dizendo ser uma princesa. E por último, a moça provou ser uma princesa verdadeira porque foi capaz de sentir o grão de ervilha e não conseguiu dormir, tá? Então vocês terão que enumerar essas frases de acordo com o que se acontece no texto, tá, meus amores? Aqui está, né, um breve resumo dos fatos que ocorreram no texto. Então vocês terão que enumerar de acordo que como eles aparecem no texto, tá? Por exemplo, qual que aparece primeiro? Era uma vez, né? Um príncipe que estava à procura de uma noiva porque queria casar, ou então durante a noite. Como é que começou o texto? Então vocês vão enumerar. Se essa for a primeira, né, o primeiro fato que aconteceu, vocês irão enumerar aqui número 1. E assim por diante, de acordo, né, com o texto, de acordo com os fatos que acontecem no texto, na mesma ordem, tá, meus amores? 4. Por que o príncipe não encontrava uma noiva? Né? Ele queria casar com qualquer moça? Não, ele queria o quê? Né? O que ele queria? Então, vocês terão também que responder. 5. Converse por que a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça. Por quê? Vocês terão que responder aí pessoalmente, tá, meus amores? Por que ela queria colocar? O que ela queria descobrir colocando a ervilha debaixo do colchão? 6. Ligue o nome de cada personagem à fala correspondente. Temos aqui a princesa e a rainha e 2 falas. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. Quem disse isso, a princesa ou a rainha? Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Quem falou isso, a princesa ou a rainha? Então, vocês irão ligar bem simples aí, né, meus amores? 7. Observe que as falas das personagens não trazem travessão no início. Pinte na atividade anterior os sinais que foram usados para destacar as falas. Esse sinal é o outro modo de iniciar a fala dos personagens. Qual é o nome desse sinal? Qual é o nome do sinal que nós usamos antes de iniciar a fala de algum personagem, tá? Vocês terão que colocar aqui. A gente trabalhou já muito com isso, tá, meus amores? A professora sempre fala, ó, quando algum personagem vai falar, na outra linha, parágrafo e esse sinalzinho antes da fala dos personagens. E 8. Conversem, vocês gostaram do conto? Para que tipo de leitor vocês indicariam a leitura desse conto? Aí, pessoal, vocês irão responder a quem vocês indicariam aí. Certo, meus amores? Para finalizar, né, a nossa parte aqui de língua portuguesa, na questão 9, o conto que você leu está organizado em momentos e em partes. Cada uma dessas partes do conto tem um nome. Observe a palavra ou expressão destacada a seguir. Ligue a parte do personagem correspondente. Numa noite de tempestade, uma moça bateu no portão. Essa numa noite, ele está determinado no começo, na compilação, no momento de suspense ou no final. Na manhã seguinte, a moça reclamou, provou ser uma verdadeira princesa e se casou com um príncipe. Era uma vez um príncipe que queria se casar e então a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça para testar se ela era realmente uma princesa. Bom, o que é o começo? Né? O que é a compilação, o que é o momento do suspense e qual que é o final. Então, vocês terão que ler e organizar aí, tá? Vocês podem ligar as partes, tá bom? Qual é o começo? Qual é o mais adequado para ser o começo, né? Tá bem claro, a professora já falou, né? Ele geralmente inicia-se em um tempo, né, indeterminado. Então, começo a gente já sabe sempre, né, que será o era uma vez. E nas demais aqui, nos demais momentos, nas demais partes, qual que é a complicação, qual que é o momento de suspense e qual que é o final, tá? Então, vocês terão aí que ligar, tá, meus amores, para poder aí fazer a nossa atividade. E hora de organizar, tá? Organizar o que nós fizemos, o que nós estudamos. Complete o quadro do esquema que faltam as informações. Bom, conto maravilhoso, né? Nós vimos aí o conto maravilhoso. São narrativas de fatos e acontecimentos imaginados. Então, ele tem uma certa organização, onde tem os elementos que são os personagens, o tempo, o espaço e o narrador.
o momento que é o começo, a complicação da história, o desenrolar da história, o suspense e o final, o resultado final da história. Intenções: entreter, e estimular a imaginação, certo? E o leitor, né? O leitor, quem que é o atrativo, né? Qual o leitor, qual o público-alvo, né? Quem gosta de histórias maravilhosas, né? Com acontecimentos, né, surpreendíveis, né, meus amores? Então, esse conto, ele agrada a quem? A essas pessoas que gostam dessas histórias, que tem o elemento surpresa aí no final, que tem o elemento, o final inesperado, tá, meus amores? Então, é bem legal os contos maravilhosos, eles sempre têm essa fase de encantamento, dessa coisa, né, inexplicável, surpreendente aí no final, tá? Então, fica aí essa parte de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado desse conto que nós selecionamos para vocês, tá, meus amores? Que é muito, muito interessante. Então, vocês leiam aí quantas vezes forem preciso para poder responder. Eu acredito que vocês não terão dificuldades, né? Porque é um texto e é interessante. Tudo que é interessante a gente faz com mais facilidade. Certo, meus amores? Então, por hoje de português é só. Agora vamos fazer o nosso livro EMAI, tá? O nosso livro Currículo e Ação EMAI. Tá, meus amores, dando continuidade ao nosso cronograma, tá? No livro EMAI, sequência 3, interpretação de tabelas, atividade 3.4 e 3.5, das páginas 23 e 24. Então, vocês abram aí, tá? Do nosso livro EMAI. E nós temos logo aqui de cara, né, times preferidos da nossa turma. Bom, um dos esportes mais populares do Brasil é o futebol. Como podemos saber quais são os times paulistas preferidos da nossa turma, né? Observe uma forma para representar o resultado dessa pesquisa. Então, se nós estivéssemos na sala de aula, nós faríamos aí uma votação, uma pesquisa, tá, entre vocês, certo, meus amores? Onde vocês votariam aí no time de preferência de vocês, tá? Mas como nós não estamos em sala de aula, a professora fez aqui uma votação fictícia, tá, meus amores? Baseada em alguns dados que a gente encontrou aí, né? Por aí, tá? Não fiquem chateados, tá bom? É só uma pesquisa simbológica, tá, meus amores? Isso não quer dizer que um time aqui seja melhor que o outro, certo? Bom, então, a professora colocou aqui esses dados fictícios, né, do número de torcedores da nossa turma. Então, nós tínhamos aí o time Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Ponte Preta e São Caetano. O time do Corinthians, ficticiamente, teve 10 votos. O Palmeiras teve 8, o Santos 5, São Paulo 6, o Ponte Preta 3 e o São Caetano 1, certo? Então, vocês vão usar esses dados para poder responder aí as próximas questões. Certo, meus amores? Bom, 2. Complete a tabela a partir da pesquisa feita na sala, sabendo que cada estudante escolheu um único time e que todos votaram. Que informações você pode obter ao ler essa tabela, tá? Então, vocês vão completar, depois que nós completamos aí a tabela, e a partir dessa pesquisa, né, eles querem saber que informações você pode obter ao ler essa tabela. Quais são as informações que vocês conseguem ver aqui? Né? Vocês podem ver aqui, vocês vão relatar, né, que o time do Corinthians teve mais votos, né, eu posso, né, identificar que o Corinthians teve mais voto, que o Palmeiras teve 8 votos e que o menor time, né, o time que teve aí menos votos é o São Caetano. Então, pode ser que seja... Eu vou pegar alguns dados que eu identifico nessa tabela aqui, tá? Responda as questões. Qual dos times foi o mais votado? Então, vocês terão que escrever aqui, não a quantidade de votos, tá? Qual desses times foi o mais votado. B, qual foi o menos votado? E C, quantos estudantes participaram da votação? Então, vocês terão, primeiramente, que colocar o mais votado, o menos votado e a quantidade de estudantes que votaram. Como eu descubro quantos estudantes votaram? Sabendo que cada estudante,
né, cada aluno da nossa sala votou apenas uma vez, eu vou computar e somar todos esses votos aqui para saber a quantidade de quantos alunos votaram nessa pesquisa aqui, certo, meus amores? Bom, na próxima página, para encerrar, atividade 3.5, tá? Nós temos aqui também outra tabela, né? E essa já está preenchida, certo? Atividade 3.5.1. Uma pesquisa sobre times preferidos foi feita no bairro do Rio de Janeiro, obtendo os seguintes resultados. A mesma coisa foi feita lá, tá? Essa daqui já vem preenchida, certo? Então, eu tenho aqui os times de futebol: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e outros, tá? Números de torcedores. Então, foi feita a mesma pesquisa, igual foi feita na sala, nossa pesquisa fictícia, e 97 torcedores, né, escolheram o Botafogo, 247 o Flamengo, 183 o Fluminense, 108 o Vasco da Gama e 102 outros, tá, meus amores? De outros times que não são esses, tá? Outros times um pouquinho menos conhecidos. Sabendo e tendo essas informações, essas tabelas, vocês vão responder: qual é o time preferido pelos torcedores desse bairro, tá? Gente, vocês terão que responder agora relacionado a essa tabela aqui, tá? Quantos votos obteve o Fluminense? Quais times tiveram mais de 150 votos? Quantos times tiveram menos de 100 votos, né, de 100 pontos? E quantos votos o Vasco da Gama obteve a mais que o Botafogo? Nesse caso, tá? Eu terei que pegar o quê? A quantidade do Vasco da Gama, né? E subtrair dele, tirar dele os 97 torcedores do Botafogo. Então, eu quero saber quantos a mais, né, o Vasco da Gama, né, teve aí de votos em vantagem aí do Botafogo, tá, meus amores? F. Essa pesquisa foi feita com mais de 500 torcedores? O que vocês terão que fazer? Também somar a quantidade de torcedores aqui embaixo para poder, tá bom, meus amores, responder essa pergunta. E G. Houve mais de 1.000 torcedores participantes dessa votação? Será que houve? Eu acredito que não, tá? Lembrando que aqui, da mesma forma que foi feita a pesquisa anterior, né, foram feitos com essa quantidade de torcedores, onde cada um votou apenas uma vez, tá? Então, eu posso descobrir aí bem facinho quantos torcedores participaram dessa pesquisa aqui, certo, meus amores? Bom, então hoje de matemática é só, tá? De língua portuguesa também, certo, meus amores? Eu peço aí que vocês façam as atividades com bastante atenção, tá, meus amores? Que depois que fizerem, né, apresente aí para a mamãe e envie para a professora, para que a professora possa aí registrar a presença de vocês, tá? A professora lembra vocês também para assistir às aulas do Centro de Mídia São Paulo. E lembra também para que vocês não se esqueçam de enviar as atividades de artes e educação física, que são tão importantes quanto as nossas atividades da regência. Certo, meus amores? Qualquer coisa a professora está à disposição, certo? Fiquem com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo.